concurseiro! Continuando nossos estudos sobre morfologia com a professora Rafaela Félix. Hoje vamos ter uma aula sobre verbos e advérbios. Verbo que é outra classe junto com o substantivo importantíssima nos nossos estudos morfológicos e posteriormente sintáticos. Então, requer uma atenção especial de vocês. E advérbio também, que é outra classe gramatical que vem auxiliando o nosso verbo, modificando, potencializando, enfim. Então, a aula de hoje é super importante. Fiquem ligados, não percam nenhum detalhe, façam suas anotações, ok? Vamos lá, de olho no slide. Começamos com o verbo, o tão importante verbo. O que é o verbo, professora? Verbo é a palavra que podemos conjugar, Então, sempre que você vê uma palavra, você tenta conjugar ela, por exemplo, em primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, o verbo sonhar. Quando você vê a palavra sonho numa questão, numa oração, você tenta conjugar ela, ver se ela daquele modo é conjugável. Eu sonho, tu sonhas, ele sonha. Caberia aqui nessa oração? Se cabe, está funcionando como verbo. Se não cabe, não está funcionando como verbo, está funcionando como outro, com outra função morfológica, que não o verbo. Ok? Então, o nosso verbo, ele passa por algumas flexões. A primeira que eu trago para vocês é a flexão de número, que é o singular e o plural. Então, temos verbos que flexionam no singular e nas pessoas singular, né? Eu, tu, ele ou ela no singular. E temos verbos que flexionam nas pessoas do plural. Nós, vós, eles ou elas. Ok? Então, eu tenho, por exemplo, estudei no singular e estudamos no plural. Ok, pessoal? Temos a flexão de pessoa, que é saber se esse verbo está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do singular ou do plural. Essa pessoa a gente viu quando estava trabalhando pronomes pessoais do caso reto. São aquelas pessoas, aqueles pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Certo? Então, o verbo ele vai poder se conjugar daquelas formas ali, em pessoa, flexionando em pessoa. Temos a flexão de tempo também. O verbo ele flexiona-se em tempo no presente, no pretérito e no futuro. Temos a flexão de modo, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E aí eu vou dizer para vocês já o que cada um vai indicar de forma mais detalhada. Começando agora pelo indicativo. O que é o verbo no modo indicativo? O modo indicativo ele serve para a gente expressar uma certeza, um fato real, uma coisa que a gente imagina que vai acontecer mesmo, no indicativo. Por exemplo, no exemplo que eu trago aqui para vocês, eu estudo. Eu estudo indica um fato real. No caso, ele está no presente aqui. Porém, esse indicativo, ele tem vários tempos verbais. A gente tem no indicativo, nós temos o presente, que é uma ação que eu faço nesse momento, eu estudo. Temos do pretérito, temos o pretérito perfeito, que é uma ação que eu estava fazendo no passado e concluí no passado, consegui concluir. Eu estudei, por exemplo, eu comecei e terminei lá no passado essa ação. Temos o pretérito imperfeito, que é uma ação que eu estava fazendo lá no passado, mas que por algum motivo eu fui interrompida e não consegui concluir. Por exemplo, eu estudava, então eu estudava, mas alguma coisa me fez parar. Tem o pretérito mais que perfeito, que é uma ação feita antes de outra ação feita no passado. São duas ações no passado, só que o pretérito mais perfeito ele é uma ação antes dessa ação do passado. Temos o futuro, né? O futuro do presente, que é uma ação que com certeza eu farei lá na frente, então eu estudarei, com certeza, é uma pretensão minha. E temos o pretérito imperfeito, que é uma ação que eu faria, eu tinha a intenção de fazer, mas alguma coisa no meio do caminho vai me impedir de fazer. Por exemplo, eu estudaria, mas não vou poder, não tenho tempo. Então temos esses tempos verbais no modo indicativo. Já o modo subjuntivo, ele indica uma dúvida, um fato que possa ser que aconteça, mas possa ser que não aconteça também. E esse subjuntivo, ele tem
uma particularidade porque ele vem acompanhado de mecanismos que facilitam a nossa identificação daquele modo, naquela oração. Ele geralmente vem com as partículas, acompanhado das partículas se, que e quando. Então, eu tenho, se eu estudasse. Então, eu tenho sempre uma dúvida, se eu estudasse, que eu fizesse, quando eu fizer o futuro. E aí vai indicar sempre uma dúvida, assim, uma dúvida pairando no ar sobre aquela ação que é feita, que está sendo feita, que irá ser feita. E o imperativo é aquele que indica uma ordem, sempre, uma ordem expressa, principalmente. Então, estude. É o meu imperativo, indica uma ordem. Tenho 3, vamos recapitular. Tenho 3 modos de flexão de verbo. Indicativo indica uma certeza, subjuntivo indica uma dúvida e imperativo indica uma ordem. Seguindo nos slides, nós temos as vozes verbais. Temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, a ação, é praticada pelo sujeito, pela pessoa que fala, pelo locutor. Então, eu escrevi um livro, eu sou o sujeito e eu estou praticando essa ação que eu estou narrando, que eu estou falando. Eu escrevi o livro. Então, essa é a voz ativa. Na voz passiva, acontece quando a ação é recebida pelo sujeito. Então, o livro foi escrito por mim. Entende a diferença? Eu escrevi o livro, eu, agente da ação, pratico a ação enquanto sujeito e o livro foi escrito por mim. Eu estou recebendo essa ação. Eu sou sujeito e recebo a ação. Essa voz passiva, ela pode ser apresentada de 2 formas. De forma analítica, formada principalmente pelos verbos ser e estar, seguido do particípio. Então, o livro foi escrito por mim. Foi é do verbo ser. Escrito está no particípio do verbo ser, no passado, particípio passado, terminado com ido, ado, ito, nesse caso. Então, eu tenho 2 verbos que vão indicar essa analítica, essa voz analítica. E tenho a voz passiva sintética, que acontece quando se forma por um verbo, transitivo direto na terceira pessoa, acompanhado do pronome apassivador se. Então, vai haver sempre esse pronome se, apassivador, na passiva sintética. Cercar-se-ão os ladrões. Certo, pessoal? Já na reflexiva, a ação é ao mesmo tempo praticada e recebida pelo agente, pelo sujeito. Então, o rapaz se limpou. O rapaz tanto praticou a ação de se limpar, quanto recebeu a ação de se limpar. Então, eu tenho voz passiva, voz ativa, voz que é quando o sujeito pratica a ação, voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação, podendo ela ser analítica, formada por 2 verbos, ou sintética, formada pela partícula passivadora se, e tem uma reflexiva, que é quando o agente faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Certo? No próximo slide, a gente vê quais as conjugações verbais. Nós temos 3 conjugações verbais e não confundam essas conjugações verbais com as conjugações verbais dos pronomes do caso, pessoais do caso reto que eu falei para vocês. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Essas conjugações que a gente vê agora são referentes a terminações, a R, R e R. Certo, pessoal? Então, a primeira conjugação que a gente tem de verbo é com a vogal temática A. Verbos que terminam em A, R. Então, o verbo amar é um verbo que pertence à primeira conjugação. O verbo que termina com a vogal temática E, seguido do R, ele faz parte da segunda conjugação. Vender, por exemplo, é um verbo de segunda conjugação. E um verbo terminado em I, seguido de R, um verbo, por exemplo, partir, também é um verbo terminado em terceira conjugação. O detalhe é quando aparece um verbo terminado em OR.
certo? Esse verbo que termina em OR, ele vai ser um verbo pertencente à segunda conjugação, porque outrora ele era um verbo, por exemplo, o verbo por, antes das várias reformulações da gramática, ele era escrito poer, e depois das variações, das mudanças de gramática, das evoluções da nossa gramática, ele ficou por, mas aí ele se enquadra ainda na segunda conjugação do verbo, terminada em ER, ok? E temos os tempos verbais, que eu já tinha falado para vocês quando eu estava falando dos modos: presente, pretérito e futuro. Presente é uma ação que acontece nesse momento, no ato da fala. Pretérito é uma ação que já aconteceu, era o nosso antigo passado, lá no ensino fundamental 1, mas agora chamamos de pretérito, e temos 3 tipos: pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Recapitulando para vocês, o perfeito é uma ação que a gente fazia no passado e conseguiu concluir. Eu estudei, por exemplo. O pretérito imperfeito é uma ação que eu fazia no passado, mas que eu não consegui concluir, então eu estudava. E o pretérito mais que perfeito é uma ação no passado antes de outra ação no passado. São 2 ações no passado, só que o pretérito mais que perfeito é uma antes ainda. Então, eu estudara, mas não passei. Mas não havia passado, pronto. E no futuro temos 2 tipos, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é uma ação que estava, que eu pretendia fazer. Futuro do presente que eu pretendo fazer, pretendo terminar, então eu estudarei. E o futuro do pretérito eu estudaria. Temos várias variações de pretérito e futuro. Mas em regra geral é isso. O presente é uma ação que eu faço agora no momento da fala, o pretérito é uma ação já passada e o futuro é uma ação que ainda irá acontecer. Ok, pessoal? Das formas verbais, eu tenho 3 formas verbais. Eu tenho infinitivo, que são aqueles verbos já terminados em R, AR, ER, IR e alguns do OR, como por exemplo. Então, infinitivo, cantar, amar, partir, é um verbo no infinitivo, é um verbo que ainda não está lapidado, que a gente pega para conjugar nas pessoas do discurso. Nós temos o gerúndio, que são aqueles verbos terminados em ando, endo, indo. Então, cantando, vendendo, partindo, são verbos no gerúndio. E temos os verbos no particípio, que são os verbos terminados em ado e ido. Ó, cantado, vendido, partido. Certo, pessoal? Seguindo no nosso slide, nós temos verbos auxiliares. O que são verbos auxiliares? Todo verbo que auxilia na conjugação de outro chamado principal. Esses verbos auxiliares vão ser importantes nas nossas locuções adverbiais, certo? Nas nossas locuções adverbiais, nós temos 2 verbos que cumprem a função de um só, num sentido só de ação. Um é o auxiliar e o outro é o principal. Então, os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter e haver. Tenho ficado contente com você. Tenho estado doente. Tenho estado feliz. São verbos, são locuções adverbiais que nós usamos, certo? Saindo dos verbos auxiliares, nós temos alguns tipos de verbos que eles têm algumas particularidades quanto às suas conjugações. Alguns têm mais de um tipo de conjugação, outros não têm, algumas pessoas, não têm conjugações em algumas pessoas. Então, vamos ver. Os verbos anômalos são os verbos que apresentam durante a conjugação radicais diferentes. Lembra que radical é a alma da palavra, é aquela essência da palavra, a menor unidadezinha de essência da palavra. Existem verbos que ao longo das nossas conjugações a gente muda completamente esse radical. Por exemplo, o verbo ser. Eu sou, eu era, eu fui. Percebe como o radical vai mudando. Sou é um radical. Fui já é outro radical, era já é outro radical, então ele muda completamente de uma conjugação para outra. São chamados verbos anômalos, quando o radical muda, não permanece o mesmo. Isso dentro dos verbos irregulares. Os verbos regulares eu não coloquei aqui
nesse slide, mas deixa eu fazer uma pausa para contar para vocês. Verbos regulares são esses verbos que repetem esse radical. Então, correr, o verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. Você percebe que o cor, que é o meu radical, ele sempre se repete. Corro, corre, corria, corri. Ele vai se repetindo esse radical. Esses são verbos regulares. Dos verbos irregulares acontecem essas irregularidades, como a gente viu no anômalo. Em alguns momentos, em alguns verbos, como ser e o ir, esse radical muda completamente. Então, não há uma linearidade na sua conjugação com relação ao radical. Temos também os verbos defectivos, que são verbos que não têm conjugação completa. Por exemplo, o verbo chover. Eu não posso dizer eu chovo, porque eu não sou um elemento da natureza. Então, esse verbo, verbos de fenômenos da natureza, por exemplo, não são conjugados em primeira pessoa. Não existe primeira pessoa. Pelo menos não em sentido denotativo, não no sentido da gramática, certo? Pode ser um sentido figurado e tal, mas na gramática normativa, que é o que a gente está falando nesse momento, não se conjuga verbos de fenômeno trovejar, chover, relampejar, enfim, não se conjuga esses verbos em primeira pessoa. O verbo haver também. Em algumas pessoas não há conjugação, em alguns tempos, enfim. Os verbos abundantes são verbos que têm duas ou mais formas equivalentes. Esse verbo abundante é o que acontece com o particípio, que é o passado. É um particípio que tem duas ou mais formas verbais. Geralmente são só duas formas de apresentar-se um verbo abundante. Por exemplo, acendido e aceso. O ido é o particípio, o aceso também, só que o ido é um particípio regular, que é a terminação ido, e o aceso é um particípio irregular, certo? Soltado, solto também, soltado é o particípio regular, solto é o irregular, ok? Tem mais? Então, vimos 3 até agora das ocorrências de verbos irregulares, que são aqueles em que há uma falha, alguma lacuna no tipo de conjugação, ou até um excesso, como é o abundante. Ok, pessoal? Então, de formas verbais e de verbo como um todo é isso. Vimos o que é um verbo, que é aquilo que indica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Vimos o que é uma flexão de número, de gênero. Vimos quais as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira, do plural e singular, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Vimos as formas verbais, gerúndio, particípio, infinitivo. Vimos os modos, indicativo, que indica certeza, subjuntivo, que indica uma dúvida, imperativo, que indica uma ordem. Vimos os tempos, pretérito, presente, pretérito, futuro. Vimos o que são verbos regulares. Vimos o que são verbos irregulares. Vimos algumas aparições de como são esses verbos regulares, de como esses verbos irregulares aparecem para a gente em concurso, certo? Segue conosco que iremos agora trabalhar advérbio e posteriormente algumas questões para assimilar bem o conteúdo exposto até o momento. Fica com a gente!